Bem-vindo ao canal de Missões Nacionais. Meu nome é Márcia Salgado e você está no quadro Na Missão. Então, meus queridos, eu quero contar um pouquinho da minha história. Eu sou Márcia Salgado, hoje eu tenho 65 anos, me converti aos 35 anos de idade. Eu nasci num lar onde meu pai era ateu e minha mãe era mãe de santo de candomblé. Eu não conhecia nenhum versículo da palavra do Senhor. É muito interessante que teve um dia que eu acordei e comecei a refletir sobre a minha vida. Será que viver é somente isso? Será que viver é trabalhar, ganhar dinheiro, pagar as contas, de vez em quando viajar? Então, aos 35 anos de idade, eu já tinha minha casa, já estava casada, já tinha meu filho. Mas sabe, meus queridos, faltava alguma coisa na minha vida. Havia um vazio no meu coração. E um dia, eu cismei de ir atrás de Deus. Eu falei, hoje eu vou encontrar Deus. Só que naquele dia, era muito barulhenta aquela igreja e eu saí zangada de lá. Eu falei, caramba, eu vim aqui para conhecer Deus e eu não consegui encontrar Deus. E lembrei que minha mãe falava que meu avô era pastor de igreja batista na Bahia. E perto de casa tinha uma igreja batista. Eu falei, hoje eu vou lá, eu acho que lá eu vou encontrar Deus. E naquele dia, o pastor estava falando sobre o Evangelho de João. Meus queridos, não parou por ali. Foram 3 meses seguindo eu todos os dias daquele estudo bíblico. E um dia, eu cheguei para aquele pastor e falei assim, pastor, será que para ser crente precisa tudo isso? Eu não vou conseguir. E o pastor Francisco, na sua humildade, falou, mas sozinha você não vai conseguir. E ali começou uma briga espiritual muito grande. Mas aí teve um dia, numa pregação de 2 Reis, onde falava das boas novas do Senhor, daqueles leprosos, eu ali me converti. E eu cheguei lá na empresa e eu falei, eu me converti, mas nenhum deles acreditavam pela forma que eu conduzia. Mas o dia foi passando, Jesus Cristo foi me transformando, a santificação veio na minha vida. E um dia, em 2005, eu tive a oportunidade de realmente ter o meu chamado. E eu entendi que o meu chamado era para o meu povo. Em 2011, a Junta de Missões Nacionais teve uma operação Jesus Transforma lá na minha cidade de Santos, São Paulo. Eu trabalhava em Santos, eu morava em Santos e trabalhava em São Paulo. Quando me convidaram para fazer parte coordenar a Operação Jesus Transforma naquela convenção do Estado de São Paulo que aconteceu na minha cidade, eu não pensei 2 vezes, eu aceitei. Para mim foi um divisor de águas. Ali eu era apenas uma voluntária, mas eu acabei entendendo que Jesus podia mudar a minha história me envolvendo com missões. Em 2012, fui convidada para fazer aquela mega trans, mas Deus me chamou e ali eu não pensei 2 vezes, eu aceitei novamente. Eu sabia que Deus tinha um ministério, Ele tinha algo preparado na minha vida desde o ventre de minha mãe. Nesse percurso, desde o dia que eu me converti até esse tempo de 2012, aconteceram algumas coisas muito especiais na minha vida. Uma delas, eu estive na Cracolândia, em São Paulo, quando eu vi aquele povo todo ali, numa situação deprimente, aproximadamente 2.000 pessoas se drogando num lugar só. Meus queridos, aquilo impactou muito minha vida. Eu fui para casa, já conhecendo, eu era promotora de missões, gente, promotora de missões, tudo que era missões eu estava envolvida. E ali eu comecei a pensar muito naquela situação da Cracolândia e eu comecei a orar. E ora, em 2009, os primeiros radicais estavam dentro da Cracolândia. Em 2010, inaugurou a primeira missão batista e eu estava lá no culto como uma voluntária. E ali abrimos Cristolândia Santos, abrimos Cristolândia Praia Grande. Em 2014, eu fui contratada pela Junta de Missões Nacionais para ser mobilizadora. Eu era missionária de alianças estratégicas, esse era o nome dado na ocasião. Mas, gente, eu trabalhava na mobilização, mas o meu coração pulsava por Cristolândia. Fomos numa reunião da Convenção Batista do Estado de São Paulo e teve um momento missionário. E naquele momento missionário, cada mobilizador estava falando de uma área. Eu era da mobilização, mas ela falou, Márcia, vem falar de Cristolândia. Meus queridos, quando eu peguei o microfone para falar de Cristolândia, eu caí em prantos, porque o meu chamado realmente era para trabalhar com homens e mulheres em situação de drogadição que não tinha a oportunidade de conhecer o Evangelho que salva e liberta. Meus queridos,
Quando foi no ano seguinte, eu fui transferida da mobilização para o Genas. E ali eu comecei a trabalhar com Cristolândia. Em 2015 eu me casei novamente com Paulo César Salgado de Oliveira. Quando eu me casei em 2015, Paulo já estava liberto das drogas há 3 anos. Paulo é fruto do seu trabalho. Paulo é fruto do seu envolvimento com missões nacionais. Paulo é fruto de um abraço. Paulo é ex-bruxo satanista. Servia Satanás. Se você um dia tiver oportunidade, Paulo tem um corte no centro da cabeça, nos 2 supercílios, no queixo e no pulso. O pacto que ele tinha feito com Satanás. Tudo que pulsa, tudo que pensa, tudo que vê e tudo que fala. Mas o verdadeiro sacrifício foi na cruz, por Jesus Cristo. E no dia 6 de setembro de 2012, Paulo se converte. Hoje, Paulo é um missionário de missões nacionais, é o seu missionário. E em 2015, nós nos casamos. Estamos há 8 anos casados. E desde então, estamos trabalhando junto nas Cristolândias. Comecei como voluntária, passei a ser missionária mobilizadora. Depois, atuo hoje como missionária efetiva da Junta de Missões Nacionais. Sou missionária da Vila Minha Pátria, trabalhando com os afegãos, um povo diferente, língua diferente. Mas há 2 meses, a Junta de Missões Nacionais nos emprestou para trabalhar aqui no Rio de Janeiro, em Campo Grande, na unidade Campo Grande. E tem sido um renovo para as nossas vidas. Meus queridos, eu não sei que idade você tem. Eu sei que eu tenho 65 anos. E eu ainda tenho tanta coisa para fazer. Eu não posso perder o foco. O foco é a missão. E você? Qual vai ser o seu foco? Obrigado por me ouvir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal de Missões Nacionais, curta e compartilhe.